Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Entramos hoje no terceiro mês das entrevistas biográficas, semanalmente realizadas pela Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, para conhecermos melhor diferentes personalidades que nasceram nas nossas ilhas e se afirmaram na nossa diáspora. Estas entrevistas são transmitidas nas redes sociais e retransmitidas por programas de televisão nos Estados Unidos e no Canadá, como a Televisão Portuguesa da Califórnia, a Rádio e Televisão de Artísia e a FPTV de Toronto, no âmbito da recente constituição da ADMA, Azores Diaspora Media Alliance. Em janeiro, estivemos com o professor Onésimo Diotónio de Almeida, de Rhode Island, com o professor José Carlos Teixeira, da Colômbia Britânica, com o empresário Batista Vieira, da Califórnia, e com a professora Maria João Dodman, do Ontário. Em fevereiro, estivemos com o deputado António Cabral, de Massachusetts, com o autarca Luís Miranda, do Quebec, com o professor Diniz Borges, da Califórnia, e com a cônsul honorária Andreia Muniz de Sousa, da Bermuda. Estamos agora no terceiro mês da quinta temporada das Conversas da Diáspora, com um líder da comunicação social da diáspora açoriana que nasceu na ilha de São Miguel e reside na Nova Inglaterra. Francisco Rezendes é jornalista há 45 anos e dirige o semanário Portuguese Times em New Bedford há mais de uma década. Francisco Manuel Aguiar Rezendes, de seu nome completo, nasceu na freguesia de Santana, no concelho do Nordeste. Frequentou o Seminário Colégio de Ponta Delgada e o Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo, mas emigrou para os Estados Unidos em 1977. Logo no ano seguinte, em 1978, começou a trabalhar no jornal Portuguese Times, onde se mantém há 45 anos, agora como diretor e editor. Entretanto, para além da imprensa, colabora também na televisão e na rádio. Na televisão, durante mais de uma década, foi apresentador do programa musical Teledisco, mas também comentador e apresentador do telejornal no Portuguese Channel. Na rádio, colabora semanalmente com as estações comunitárias WGFD, de New Bedford, a Rádio Voz do Imigrante, de Fall River, e a Rádio Clube Português, de Newark, New Jersey. Acresce ainda uma colaboração regular com os programas Jornal das Comunidades, da RDP Internacional, e Portugal em Direto e Palavra aos Diretores, da RTP Internacional, bem como uma parceria informativa com o Jornal Diário dos Açores, na sua ilha de São Miguel. Para além de servir as comunidades através da comunicação social, Francisco Rezendes tem desenvolvido trabalho voluntário na organização do Dia de Portugal em New Bedford, na Escola Portuguesa Casa de Saudade, na Casa dos Açores da Nova Inglaterra e na comissão organizadora do Convívio dos Naturais do Concelho do Nordeste. Mas a sua vida também esteve ligada à música. Quando chegou aos Estados Unidos, em 1977, fundou o conjunto musical La Street, que se manteve por 24 anos até 2001 como uma popular referência da comunidade portuguesa da Nova Inglaterra, deixando inclusivamente 2 registros discográficos. De tudo isso falaremos então um pouco ao longo dos próximos minutos. Francisco Rezendes, seja bem-vindo às Conversas da Diáspora. Boa tarde José Andrade, boa tarde a toda essa magnífica equipa da Direção Regional das Comunidades, que é, como digo frequentemente, a minha segunda família no outro lado do Atlântico. E para já devo também regozijar-me com este programa, esta excelente iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Dr. José Andrade em aproximar a 10ª ilha da terra de origem, dar a conhecer figuras de relevo da nossa comunidade, da diáspora, Estados Unidos, Canadá e Bermuda, e realmente esta iniciativa é mais uma de várias que a Direção Regional tem levado a cabo ao longo destes anos. Muito obrigado. E por falar em 10ª ilha, de facto, o Francisco Rezendes acabou na 10ª ilha da diáspora açoriana, mas começou na 10ª ilha do arquipélago dos Açores, como era então conhecido
o concelho do Nordeste, no extremo de São Miguel. A vida era certamente muito diferente e muito difícil durante a sua infância na freguesia de Santana. Oh, sem dúvida, pá. Eu sou do tempo em que ainda não havia energia elétrica e era tudo tão rudimentar e devo até confessar que a minha ida do Nordeste para Ponta Delgada para frequentar o seminário foi assim, digamos, foi um choque mais do que ter emigrado para a 10ª ilha aqui no outro lado do Rio Atlântico, como diz o professor Onésimo Almeida. Que idade tinha quando saiu do Nordeste para Ponta Delgada? Quantos anos tinha? Exatamente, do Nordeste para Ponta Delgada foi difícil, até porque naquela idade, 11, 12 anos de idade, não estava habituado a ser uma separação de família e fui para o seminário de Ponta Delgada, numa altura em que, enfim, o seminário tinha uma frequência elevadíssima de alunos, era não apenas seminário, mas seminário, colégio, e portanto havia os seminaristas, colegiais internos, colegiais externos, estou a falar aí seguramente mais de 200 de alunos. Essa foi realmente a primeira grande, digamos, mudança na minha vida, a minha grande, digamos, separação da família, e numa altura em que também dá-se a outra separação, é que os meus pais emigram em 1969 para os Estados Unidos e eu fico sozinho na companhia da minha avó materna e dos meus padrinhos. Pronto, essa foi realmente primeiro grande impacto que eu tive de saber o que é isso de separar-se da família. Veio de facto para o Seminário Colégio Santo Cristo, em Ponta Delgada, para poder, enfim, continuar a estudar até ao 5º ano, mas depois seguiu para o Seminário Episcopal de Angra, na Ilha Terceira, porque certamente sentiu vocação para seguir a vida sacerdotal nessa altura. Sem dúvida. Eu, de início, o que me atraía ao seminário foi ter facilidades com que não tinha na minha terra, em Santana Nordeste. Devo confessá-lo, mas depois fui abraçando aquela vida, eu sempre gostei e ainda hoje há quem diga que a gente deixa o seminário, mas o seminário nunca nos deixa. E, portanto, ao longo da vida tem sido assim. Ora bem, de início comecei uma certa dificuldade de adaptação, mas depois fui-me adaptando com novos colegas, novos amigos, novas amizades, e realmente não foi assim muito, muito difícil. Eu gostava daquela vida, aprendi, dedicar-me à música, ao desporto, não tinha essas facilidades na minha terra, da origem. Depois já fui para Angra com a vontade realmente de seguir uma vida de sacerdócio, mas depois cheguei à conclusão de que a vida solitária não era bem aquilo que eu queria e, portanto, para além do facto devo confessar também o facto de ter um insucesso escolar, isso causou-me um certo trauma também, e eu tive que emigrar para os Estados Unidos já quando os meus pais aqui estavam, como eu já referi, e, portanto, a minha vida levou, se não fosse esse insucesso escolar, eu se calhar, não sei, se calhar estava... seria o padre Francisco Resendes, não é? Se bem que eu, mais tarde, como eu referi há pouco, também não queria uma vida solitária, queria ter uma companheira, enfim, e portanto tudo isso eu viesse para os Estados Unidos. E portanto só se tornou imigrante porque deixou de ser seminarista. Exatamente, ou seria assim, ou então seria enverdar pelo serviço militar, mas decidi vir para onde estavam os meus pais e toda a minha família, os meus outros 4 irmãos aqui na cidade de New Bedford. A minha família é uma família há uma história rica de imigração. Devo dizer até que a minha avó paterna era americana, nasceu em New Bedford, juntamente com alguns tios-avós que eu tinha, e depois regressou na altura da Grande Depressão, 1929, regressou aos Açores e ao Nordeste, mas como já era americana, essa facilidade de todos os meus tios, do lado do meu pai, emigraram para os Estados Unidos. E o meu pai também é daquela leva de imigrantes dos anos 50 que foi
não é a primeira, acho que a primeira é 1952. Em 1955, meu pai ainda era solteiro, emigrou para o Canadá, trabalhar em caminhos de ferro, enfim, na British Columbia, aqui no Halifax, em Alberta, no Canadá, e portanto foi também... Família de imigrantes de sucessivas gerações, é verdade. Como Exatamente. já vimos, em setembro de 1977, juntou-se então aos seus pais e aos seus irmãos, que já viviam em New Bedford desde 1969. Qual foi, nessa altura, a maior dificuldade e, portanto, o maior desafio desta nova vida que iniciou há 46 anos atrás? A adaptação não foi assim muito difícil, uma vez que já tinha a família praticamente toda aqui, já tinha aqui também muitos amigos, já conhecia porque tinha estado aqui de visita há alguns anos antes e já sabia o que é que viria a encontrar. Mas eu nunca me adaptei muito bem a esta vida de uma nova sociedade, entrar bem no ambiente americano, digamos, e a prova é que estou aqui no jornal já há mais de 40 anos, embora no início eu comecei por trabalhar numa fábrica, numa agência de viagens, porque precisava da tal sustentabilidade económica. Entretanto, 3 anos depois casei e mas sempre com os Açores presentes, de tal forma que, como diz a canção de Marco Paulo, eu tenho 2 amores, um é aqui, a 10ª ilha, e outro é os Açores. Mas não E qual foi é o assim. amor? Qual é o amor que pesa mais nesses dois? É difícil responder a essa pergunta, mas eu devo dizer que os Açores estão sempre presentes na minha mente e talvez um dia regressar, enfim, quando me reformar, se me reformar, regressar definitivamente aos Açores é uma hipótese que ganha cada vez mais, até porque a minha esposa luso-americana adora os Açores e gosta do estilo de vida dos Açores, e a minha filha também, que já lá visitou, adora os Açores, é aquele ambiente pacato, um ambiente aconchegante, enfim, de ilha. Portanto, devo dizer até que os Açores se calhar pesa mais do que esta vivência de 45 anos de América. Aí está a prova de que nunca ficaram esquecidas as suas ilhas de origem. É curioso também que logo no ano da sua chegada aos Estados Unidos, em 1967, fundou o conjunto Love Street, que Bom, perdurou por quase um quarto de século. A pergunta é exato. se a música de alguma forma ajudou a facilitar essa sua Assim, integração. bom, eu sempre, desde que os meus tempos de infância em Santa Ana, eu sempre tive uma apetência especial pela música e que ganhou uma nova forma quando entrei no seminário. Havia aqueles pianos, chamamos já upright pianos, os órgãos eletrónicos, enfim, tudo aquilo na capela. Cheguei a tocar no grupo coral do seminário, eu tocava órgão frequentemente, não é? E isso foi uma forma de abraçar a música. O meu primeiro instrumento, até devo referir, foi a gaita, chamamos a charambela, não é? Okay. Bela, aqui chama-se assim. Chamámos aí a charambela. E depois, no seminário, a música, tive aquela grande paixão pela música, que foi sendo cultivada ano após ano, e quando emigrei para os Estados Unidos, alguém me convidou a formar uma banda. Uma ideia que surgia ainda na ilha de São Miguel. Um colega meu que fundou a banda de férias dizia: pá, eu sei que vais para os Estados Unidos, porque é que a gente não começa com uma banda? Uma ideia que eu abracei logo. Os meus pais não estavam muito a favor, porque queriam que eu prosseguisse os estudos, e não cheguei cá, não dei prosseguimento, mas fui tirando uns cursos daqui e daquela, mas a música é sempre presente. E formei 3 meses depois, estava numa banda chamada... E era o vocalista, inclusivamente, não é? Diga. Era o vocalista. Não, bom, não era bem vocalista, era Cantava também. teclista e voz de cor, nós chamamos aqui backup vocals. Muito bem. No ano seguinte à fundação dos Love Street, e portanto em 1978, haveria então de abraçar uma carreira jornalista
que já conta, como vimos, 45 anos. Como e porquê é que se deu essa entrada no jornalismo? Tendo a música pelo meio, tendo feito outras experiências profissionais, como é que chega ao jornalismo? É por afinidade cultural. Eu sempre quis estar ligado de uma forma ou de outra à cultura e à língua portuguesa. Embora soubesse inglês, eu tive vários anos de francês, de inglês, portanto, eu já vim para aqui, já sabia falar, já tinha um conhecimento do inglês, com alguma fluência, o inglês da Inglaterra, não o inglês aqui dos Estados Unidos, com um sotaque diferente. Mas aconteceu por acaso, um amigo meu disse, o Portuguese Times tem vaga, e eu disse, eu sempre gostei de jornalismo. E foi assim, na altura, era o diretor, o Sr. Manuel Adelino Ferreira, já não apanhei cá, por exemplo, o Tony Alberto Costa, que foi, e devo referir até, que foi um verdadeiro ícone da comunicação social portuguesa aqui na Massachusetts e Rhode Island, nesta zona sudeste da Nova Inglaterra, mas apanhei o saudoso Manuel Adelino Ferreira, falecido há pouco tempo. É Foi ele quem me deu os primeiros passos no jornalismo, que me ajudou imenso. Aprendi muito com ele, aprendi muito com outro, que ainda, felizmente, ainda temos a felicidade de ter connosco um amigo meu chamado Eurico Mendes, que é, sem dúvida alguma, um grande jornalista que começou a sua carreira em Almada e depois foi para o antigo ultramar português, para Angola, e eu, uma pessoa com quem eu tenho aprendido. Portanto, a minha vida no jornalismo não foi assim de tirar o curso, foi aprendendo, foi vendo, foi lendo, foi digamos, uma autodidata na área do jornalismo, fui aprendendo com muita gente, e fui, enfim, lendo essas publicações a nível de Portugal continental e dos Açores, e foi essa no dia a dia, aprendendo. A princípio era mais no aspecto técnico, depois enfim, fui aprendendo, porque isto do jornalismo também é preciso, não é só a vocação, mas é preciso também aprender técnicas, aprender certas táticas, digamos, e realmente aprendendo com muita gente que a maior parte deles já cá não estão. Foi realmente uma trampolim de lançamento para o jornalismo. E desde então, o Portuguese Times tem sido a sua segunda casa, por vezes até se calhar a primeira. Vejo, aliás, que está agora aí no seu posto de trabalho, inseparável na redação do jornal em Newcastle. Exatamente. Mas tem sido... Diga. O Dr. José Andrade referiu há pouco, talvez é a segunda casa, por vezes é a primeira, olha, que por vezes até é a primeira. E eu, neste momento trabalho na redação do Portuguese Times sozinho, mas tenho o pessoal a trabalhar remotamente comigo, o Eurico Mendes é um deles, o Augusto Pessoa, que é o nosso repórter e que tem sido o braço direito do jornal, sem dúvida, Alda Freitas, que também trabalha de casa, ajuda-me com algumas páginas, etc. E neste momento somos 4 pessoas, não é? Para além da secretária e da contabilista, Linda Lima, que é também a gerente desta, e o Sr. Eduardo Sousa Lima, que são os atuais proprietários do Portuguese Times. O Portuguese Times que chegou à altura em que tinha um canal de televisão, portanto era a companhia The Portuguese Times Incorporated, e que englobava o Portuguese Channel, entretanto foi vendido a um grupo angolano já há alguns anos a esta parte, e portanto neste momento é apenas o Portuguese Times. Além disso, o Francisco Reisendes tem sido sempre um jornalista multifacetado. Tem berço e residência na imprensa escrita, mas colabora também na televisão e na rádio, como já vimos, aliás, em diferentes órgãos de comunicação social. Que importância específica é que tem cada um desses meios para a dinamização e para a divulgação das nossas comunidades aí na América do Norte? Sem dúvida. Aliás, estes canais de divulgação, meios de divulgação, para já
enriquece-me pessoalmente uma valorização, esta polivalência, permite-me essa polivalência a nível de rádio, a nível de televisão, mas o que eu realmente gosto de fazer é escrever apontamentos de reportagem, notícias. Agora, a importância sem dúvida que tem uma importância de tal forma que eu vou-lhe dizer uma coisa, há um ciclo em que há uma altura em que é antes da RTP Internacional e o ciclo é depois da RTP. Portanto, já vê a importância que, neste caso, a televisão estatal teve e continua a ter aqui nas comunidades a todos os níveis, a nível cultural, a nível de divulgação, no turismo. Estes luso-descendentes também acho que a RTP teve um papel fundamental no conhecimento do novo Portugal, e de tal forma que hoje os luso-descendentes conhecem Portugal naturalmente por visitas, mas por uma primeira abordagem da própria RTP Internacional. Claro que as rádios, estas parcerias com outros órgãos de comunicação social, nomeadamente jornais dos Açores, Português Sabes neste momento tem uma parceria com o Diário dos Açores, e eu penso que já há muitos anos que Portugal inteiro tem conhecimento do valor desta grande importância, deste potencial que constitui realmente as comunidades. Portugal não é o mesmo sem as suas comunidades, as regiões autónomas não são as mesmas sem as suas comunidades da diáspora, e daí a importância, houve essa consciencialização, a importância das comunidades, e é necessário manter digamos, esse cordão umbilical, e acho que os governos, enfim, e outras entidades têm esse conhecimento, essa percepção, e de tal forma que programas como este, por exemplo, e outros, muitos mais, nessa tentativa de aproximar e de aprofundar as relações entre os residentes cá e os residentes no território. As comunidades portuguesas da Nova Inglaterra certamente também não seriam as mesmas sem o Portuguese Times. O semanário que dirige é o segundo mais antigo jornal português em publicação nos Estados Unidos, depois do luso-americano de New Jersey. Há 52 anos que serve as comunidades portuguesas da Nova Inglaterra, maioritariamente açorianas, como sabemos, nos estados de Massachusetts e de Rhode Island. E é o único que aqui se mantém em língua portuguesa e em formato de papel. Sente-se, como comandante que é, sente-se a remar contra a maré para levar esse barco a bom porto? Bom, eu diria, se dissesse que não, estaria a mentir. Nós sabemos que temos que mudar, temos que planear estratégias no sentido de atrair novos assinantes, neste caso Portuguese Times. Há que aproveitar as novas tecnologias. Temos aproveitado de alguma forma, mas há certas questões que seriam dirigidas talvez mais às gerências dessas empresas, nomeadamente aqui do Portuguese Times. Mas a verdade é que eu ainda há pouco tempo a falar com o meu colega Henrique Mano, do luso-americano, a verdade é que nós ainda temos maioritariamente assinantes que são portugueses da primeira geração, portanto, e que estão habituados a ler o jornal, dão grande valor à edição impressa. É verdade que nós temos que nos adaptar, e estamos gradualmente a fazer isso, mas ainda o nosso forte é a edição impressa, porque nós temos muitos assinantes, e apraz-nos registar que alguns desses assinantes, nós temos, por exemplo, assinantes em várias escolas comunitárias que aproveitam o jornal para como utensílio didático, digamos, para esse nível de ensino de português a nível básico e elementar. Portanto, isso aí já é uma aposta ganha. Mas temos a perfeita consciência de que temos que nos adaptar com os tempos, mas isso também depende da tal sustentabilidade económica, recursos humanos,
é preciso investir em recursos humanos e não só. Neste momento é mais difícil investir em recursos humanos porque não há assim muitos obreiros a escrever em português com a fluência e conhecer a comunidade como alguns da nossa comunidade, não só a nível de jornais, mas a nível de rádio e televisão em língua portuguesa, porque estes americanos, filhos de portugueses, nós chamamos de lusodescendentes, nasceram com outros hábitos, não têm bem o conhecimento do que é realmente a percepção, do que é realmente a saudade. Isso leva-nos a uma questão mais abrangente. O Francisco Rezendes é um observador atento das comunidades portuguesas da Nova Inglaterra há quase meio século. Como é que vê a sua evolução no passado recente? Como é que caracteriza a sua situação na fase presente? E como é que perspectiva o seu desenvolvimento no próximo futuro? Por muito difícil que seja sintetizar isso em 2 minutos. Bom, não há dúvida que a comunidade evoluiu bastante, valorizou-se, portanto, basta só ver os centros, as universidades aqui em volta, que antigamente, nos anos 70, quando havia aqui, era raramente ver o nome nos finalistas, que normalmente publicado nos jornais aqui da região e nas próprias publicações das universidades. Hoje em dia, a comunidade, só pelo fato de ter essa percepção, a ideia de que a educação é muito importante, aquela ideia dos filhos irem trabalhar para o rendimento familiar, isso já não é tanto assim, as pessoas sabem, portanto, apostaram fortemente na educação. Nesse aspecto, eu acho que a comunidade tem evoluído bastante. Tem evoluído também no sentido de se integrarem no processo político do país, na sociedade de acolhimento. É uma forma, como dizia na altura o saudoso Dr. Mário Soares, a melhor forma de se tornarem portugueses é naturalizarem-se cidadãos americanos, contribuírem para o seu país até, e as comunidades são autênticas embaixadoras, são autênticos embaixadores, os portugueses aqui são autênticos embaixadores de Portugal. E, portanto, só aí reconheço que tem havido uma grande evolução da comunidade, no sentido de mas também é uma comunidade que se integra perfeitamente, mas é uma comunidade que sabe preservar os seus valores, a sua herança, e de tal forma que nós somos culturalmente ricos porque temos esta vivência de várias sociedades, num país de vários países, uma nação de nações, que é os Estados Unidos, e ao mesmo tempo mantermos sinais vivos da nossa presença portuguesa aqui, organizações, diversas iniciativas socioculturais aqui pela comunidade, e esta 10ª ilha aqui é realmente muito rica culturalmente. E, portanto, acho que houve uma evolução abismal nos anos 70 até hoje. Também acho que tem a ver também com o próprio país. Eu comento, antigamente isto que eu vou dizer, não estou a exagerar, é que era assim, as pessoas tinham um certo receio de afirmar a sua identidade cultural. Hoje também acho que da parte do país, aqui dos Estados Unidos, a diversidade é uma riqueza para um país, e este mosaico cultural que constitui realmente o país, acho que também deu um certo contributo para que a comunidade portuguesa se afirmasse na sua identidade cultural como sendo portuguesa, e muito orgulhosamente. Aliás, já se vê-se muitos jovens lusodescendentes a abraçarem diversas iniciativas, coisa da cultura popular, por exemplo. Ainda há pouco tempo tivemos aqui o Carnaval, onde o Carnaval é das tradições que mais atrai a juventude, que participa ativamente nestas danças carnavalescas, de uma forma, as próprias manifestações por exemplo, Dia de Portugal, aqui por estas regiões, aqui em Boston, em Providence, em New Bedford, vê-se muita juventude a abraçar essas iniciativas. É verdade que há quem diga que a comunidade vai envelhecendo e é preciso motivar e atrair estes jovens. Não é tarefa fácil. Uma coisa é a geração de portugueses, primeira geração, outra coisa é incentivar esta juventude já aqui nascida a abraçar certos sinais da nossa identidade. Muito bem. Infelizmente, quando a conversa é agradável, o tempo voa.
Mas há uma última questão. Como jornalista que é há 45 anos, Francisco Rezende levou boa parte da sua vida a fazer perguntas aos outros. Por isso mesmo, no final desta nossa conversa, faço-lhe um desafio. Que pergunta faria a si próprio, que eu ainda não lhe tenha feito, numa entrevista que se pretende biográfica? Olha que essa é uma questão, eu tenho que dizer isto, tenho que refletir. Talvez a pergunta que eu diria: és um açoriano na América ou és um americano na 10ª ilha? E a resposta qual seria? Um açoriano na América. Muito bem. Francisco Aceres, muito obrigado pela sua participação nestas conversas da diáspora. Voltaremos na próxima semana para a 10ª entrevista biográfica com o micaelense Mário Silva, que já foi vice-presidente da Câmara de Toronto, na província do Ontário, no Canadá. Então, até lá.